Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Viva a História. E no vídeo de hoje falaremos sobre o Brasil foi saqueado por 300 anos? E antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu gostei e caso você não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo sobre a história do Brasil. O Brasil colônia foi um grande negócio, mas para quem? Durante mais de 300 anos, o território brasileiro enviou toneladas de açúcar, ouro, diamantes e outras riquezas para a Europa. Portugal enriqueceu, a coroa se fortaleceu, a economia girou. Mas e o Brasil? Será que a colônia também prosperou? Ou foi explorada até o limite? Neste vídeo, você vai descobrir se o Brasil colonial foi um empreendimento lucrativo ou um sistema de exploração brutal que drenou riquezas e atrasou o desenvolvimento do país por séculos. Então, prepare-se, porque a resposta não é tão simples quanto parece. Mas qual era o objetivo da colonização? Para entender essa questão, precisamos voltar em 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje chamamos de Brasil. Portugal não veio com a intenção de construir uma nação, veio para lucrar. Portugal era uma potência marítima em ascensão nessa época. Já tinha estabelecidos rotas comerciais na África e na Ásia. O objetivo da colonização de Portugal era simples: explorar recursos e fortalecer o Estado português. O modelo adotado por Portugal foi o chamado Pacto Colonial e funcionava da seguinte forma: a colônia só podia comercializar com a metrópole. Produtos manufaturados vinham de Portugal, matérias-primas iam para a Europa, ou seja, o Brasil existia economicamente para servir Portugal. O ciclo do açúcar, o primeiro grande negócio. A primeira grande fonte de riqueza foi o açúcar. No século XVI e XVII, o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais. Os engenhos no Nordeste, principalmente na região de Pernambuco e Bahia, movimentaram fortunas, e Portugal lucrava muito com isso. Mas esse sistema dependia de uma base cruel, que era a escravidão na época. Milhares de africanos foram trazidos à força, trabalhando em condições desumanas que sustentaram a economia açucareira. Então surge a pergunta: se gerava tanto dinheiro, por que o Brasil não se desenvolveu como uma economia mundialmente forte? A resposta é simples: porque o lucro que gerava não ficava aqui no Brasil. Grande parte do capital gerado era enviado para Portugal, que usava esses recursos para pagar dívidas com a Inglaterra, investir em sua própria estrutura e sustentar sua monarquia. Enquanto isso, o Brasil permanecia dependente e desigual. O ciclo do ouro: riqueza ou ilusão? No século XVIII, tudo mudou. O ouro foi descoberto na região que hoje é Minas Gerais. Foi uma corrida intensa do ouro. As vilas cresceram rapidamente. Cidades como Ouro Preto se desenvolveu de forma rápida. Igrejas luxuosas também surgiram. Parecia prosperidade, mas havia um detalhe: o quinto. Mas o que era o quinto? Durante o ciclo do ouro, principalmente no século XVIII, em regiões como Minas Gerais, a coroa portuguesa criou um sistema rígido de cobrança de impostos sobre o ouro extraído, ou seja, o quinto. Era um imposto que Portugal cobrava, que era até 20% de todo o ouro extraído. E quando a meta anual não era atingida, vinha a temida derrama. Mas o que era a temida derrama? Era uma cobrança forçada por Portugal, que estabelecia uma meta anual de arrecadação do ouro. Quando essa meta não era atingida, o governo autorizava uma cobrança compulsória para completar o valor exigido. Na prática, funcionava da seguinte forma: soldados invadiam casas, bens eram confiscados, a população era pressionada a pagar o que faltava. Então, nesse caso, não teria como não pagar, ou, como se dizem nos dias de hoje, sonegar impostos.
A parte do ouro que iria para Portugal teria que ser pago por bem ou por mal. A derrama gerava enorme medo e revolta, tornando-se um dos principais motivos que levaram à conspiração conhecida como a Inconfidência Mineira. Esse sistema sufocava a economia local e a população. O ouro brasileiro ajudou Portugal a reconstruir Lisboa após o terremoto de 1755, financiar acordos comerciais como o Tratado de Methuen com a Inglaterra. Exploração até o limite? Mas o Brasil era lucrativo? Sim, era. Mas para quem? O modelo colonial impedia o Brasil a se desenvolver industrialmente, diversificação da sua economia e também ter autonomia comercial. A colônia era proibida de fabricar certos produtos, era proibida de negociar livremente, era dependente da metrópole. Além disso, sofria com altos impostos, monopólios, trabalhos escravos e concentração de terra. O resultado? Uma sociedade extremamente pobre e desigual. A riqueza existia, mas concentrada nas mãos de poucos, que eram os grandes proprietários e a coroa portuguesa. As reações, as insatisfações e revoltas. Com o tempo, a insatisfação cresceu. Movimentos como a Inconfidência Mineira surgiram justamente contra os altos impostos e a derrama. Entre seus participantes estava ele, Tiradentes, figura marcante nessa época. A revolta foi reprimida, mas revelou algo importante. A elite colonial começava a perceber que o sistema era sufocante e que a exploração econômica foi um dos combustíveis para a futura independência. Mas então, o Brasil era lucrativo ou explorado? A resposta é bem complexa, ou seja, foi extremamente lucrativo? Sim, mas para Portugal. Gerou riqueza interna para uma elite colonial. Não promoveu o desenvolvimento estrutural da colônia, criou bases profundas de desigualdade social. O Brasil produzia muito, mas acumulava pouco para o seu próprio desenvolvimento. A economia era totalmente exportada para fora do Brasil e não para dentro. E talvez essa seja uma das grandes heranças do período colonial, uma estrutura econômica baseada na exportação de commodities e concentração de renda, algo que, de certa forma, ainda ecoa na história do Brasil e nos traz tristes lembranças. O Brasil colônia foi um grande negócio, sim, foi, mas como todo negócio, alguém ganha e alguém paga a conta. E no caso do Brasil, quem pagou foram milhões de pessoas exploradas, uma economia dependente e uma herança de desigualdade que atravessou séculos. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Brasil poderia ter seguido outro caminho? Comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na tela a playlist sobre a colônia para você se aprofundar ainda mais sobre o período colonial, ou se preferir, pode acessar o canal e ver qualquer outro vídeo sobre a história do Brasil.